Aqui diz que os discípulos e os judeus murmuravam em relação às palavras de Jesus, porque não conseguiam compreender as palavras de Jesus. E ele fala assim que compreender a palavra de Jesus é algo do Espírito Santo. E ele cita um texto no Velho Testamento, no verso 45, e serão todos ensinados por Deus. E aí ele fala uma palavra que me chamou muita atenção essa semana, no final ali do verso 45, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Eu queria falar para vocês assim, como que é que Deus escolhe os seus? Como é que se manifestam os eleitos de Deus? Eles da parte do Pai têm ouvido e têm aprendido. E quando Jesus faz o apelo, vinde a mim, aquele que está cansado, sobrecarregado, ele atende a voz de Jesus, ele percebe que ele está cansado e ele vai a Jesus, porque durante os dias anteriores, as horas anteriores, o Pai estava falando ao seu coração e ele tinha ouvido a voz do Pai e tinha aprendido já. Então o seu coração já estava amolecido quando Jesus o chamou. Então essa é a característica do eleito, daquele que é escolhido do Senhor. Tanto que ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E os eleitos, eles vão perceber que precisam de alívio e descanso para a sua alma em Jesus. Em João 8, verso 47, na discussão terrível que Jesus tem com os judeus, Jesus fala assim, quem é da parte de Deus, ouve a voz de Deus. Quem não é da parte de Deus, não ouve. Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então aquele que é da parte de Deus, consegue compreender porque recebe a luz do Espírito. Por isso eu estava falando na oração, a importância de sermos iluminados pelo Espírito Santo, né? Em João 10, ele fala que ele é o bom pastor. A ovelha ouve a sua voz, conhece a sua voz, a voz do bom pastor, e não segue o estranho. Pelo contrário, Jesus diz assim, ele foge do estranho. Assim é a ovelha de Jesus. Porque tem confiança em Jesus e conhece a sua voz. E é assim, eu estava na casa de um senhor aqui na cidade, e ele estava com a netinha no colo. E aí quando essa netinha olhava para mim, ela sorria. Quando eu cheguei mais perto e falei com ela, ela chorou. Por que ela sorria quando me viu de longe? Porque pensou que era o seu avô. Mas quando eu falei, ela ouviu a minha voz. Ela não discerniu o rosto, porque ela não consegue enxergar direitinho, porque era muito pequenininha. Mas ela conseguia discernir a voz. E ela logo depois de sorrir com a minha presença, ela chorou porque ela percebeu que não era o avô. Que era uma pessoa estranha e por isso chorou. A ovelha de Jesus conhece a voz de Jesus e quando tem uma voz estranha, ela percebe. E Jesus, ele vai deixar os testes para quê? Para que aqueles que não têm sido apegados à palavra de Jesus caiam fora. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas durante a pandemia arrumaram uma desculpa para não mais ir à igreja. E na verdade, do ponto de vista de Deus, a pandemia acaba sendo um teste para escolher, para selecionar os eleitos de Deus. Porque aqueles que não são eleitos vão usar a desculpa da pandemia para não mais buscar a Deus, para não mais ter que estar com os irmãos, estar na igreja. Por quê? Porque ele já estava achando muito chata a igreja.
E agora ele gostou da casa, ele gostou da televisão, ele gostou do Fantástico, ele gostou das outras coisas. E aí ele precisa uma desculpa, né? Então, ali no verso 54, ele fala assim: quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E ele vai falando várias vezes a respeito disso. Você pode ler isso em casa, do verso 53 até o verso 56, ele repete essas palavras. Ele fala assim, muito categórico: para você entrar no céu, você tem que comer da carne do Filho, e você tem que beber do sangue do Filho. Se você come da carne do Filho, se você bebe do sangue do Filho, você está com o Pai. Mas se você não come, se você não bebe, você não está com o Pai. É uma palavra muito dura. E é uma palavra chocante. E Jesus, ele fez de propósito. E ele ainda diz assim: vocês estão escandalizados com essa palavra? Pois eu estou chamando a tua atenção exatamente para isso. Porque os eleitos de Deus, eles vão ser iluminados em relação a essa palavra. E os que não são eleitos de Deus, eles vão murmurar, eles vão reclamar, eles não vão compreender e vão achar muito duro esse discurso. E vão cair fora, e eles não vão pedir esclarecimento. Eles não vão pedir: Senhor, explique isso, nós não entendemos o que o Senhor está falando. Você sabe que o cristianismo, quando esteve nas mãos do Império Romano, muitos cristãos sofriam porque eram considerados canibais. Por quê? Porque os italianos entendiam que os cristãos comiam da carne e do sangue do seu mestre. Por isso os italianos naquela época, lá no ano 200, 150, ano 300, os cristãos muitas vezes eram perseguidos também por isso, por causa dessa interpretação desse versículo. E quando Jesus fala assim: este cálice é a nova aliança do meu sangue, esse pão é a nova aliança que eu estou dando para você, esse pão é a minha carne, esse pão é o meu corpo, que é dado por vós. Aí os discípulos comem do pão, e aí eles estão dizendo assim, eles estão comendo da carne de Jesus, e eles se escandalizavam com os cristãos. É a forma de Deus selecionar os seus. No entanto, muitos italianos tinham os seus escravos cristãos em sua casa, e pela transformação de vida desses cristãos, pela paciência, pela resistência, pelo serviço, pela lealdade aos seus senhores, muitas vezes esses senhores se convertiam pela presença do escravo cristão na sua casa. Quando cristãos eram mortos nas arenas, isso também mexia com o coração de muitos italianos que acabaram se convertendo por causa disso, porque era uma forma de morrer diferente de qualquer outra pessoa. Os cristãos, eles precisam de fato serem cristãos. Eles precisam viver diferente, eles precisam morrer diferente dos demais, né? Então, Jesus disse assim: quem não come da minha carne, não tem parte comigo. E aí, Jesus depois diz no verso 61, vocês se escandalizam sobre isso? Aí, Jesus muitas vezes trouxe palavras de escândalo. Vocês lembram daquela mulher Ciro-Fenícia? Ela queria a libertação e a cura da sua filha, mas ela não era do povo de Deus. E ela clamava loucamente para que Jesus tivesse misericórdia da sua filha. Aí Jesus disse para ela assim: não é bom tirar o pão
que é dado aos filhos e dar esse pão aos cachorrinhos. Foi Jesus que falou isso. Jesus estava chamando aquela mulher de um cachorrinho. E se ele curasse, se ele libertasse, a filha dela estaria priorizando ela, tirando a oportunidade de algum judeu ser liberto. Aí aquela mulher pensou assim: mas eu preciso da libertação da minha filha. E ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Gente, Jesus esperava essa resposta. A maioria ia dizer assim: não gostei desse Jesus. Não gostei das palavras de Jesus. Se ele fosse realmente da parte de Deus, ele não me chamaria de cachorrinho. Ele me atenderia, ele me amaria, ele faria tudo por mim. Mas não, ele me tratou como um cachorro e eu não quero nada com ele, vou embora. A maioria faria isso, porque nós sofremos quando alguém fere o nosso ego. E Jesus feriu o ego dessa mulher. Mas ela sabia que a coisa mais importante da vida dela era a libertação da sua filha de demônio. E que só tinha alguém que poderia, uma pessoa que poderia libertar sua filha, era Jesus. Ela já tinha ido atrás de muitos recursos e não tinha conseguido. Então ela não ia perder a oportunidade de libertar sua filha por uma palavra dessa de Jesus. Então ela tinha amadurecimento. E ela soube tratar as palavras de Jesus. E quando ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Pronto. Jesus imediatamente libertou a filha dela, aonde ela estava. Então a gente precisa aprender a ouvir as críticas, a ouvir os nãos e a ouvir os testes que Jesus coloca em nossa frente, porque os eleitos, eles vão vencer essas tentações, essas dificuldades, essas lutas, e vão enfrentar e vão ser vencedores diante dessas situações. Em Mateus 22, verso 14, Jesus fala assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O convite é para todos, mas não são todos que aguentariam essa história de cachorrinho. Não é? Não são todos que aguentariam essa palavra: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida eterna, não tem parte comigo. Muitos se escandalizariam e se mandariam diante das palavras de Jesus. Então, Jesus, ele fala assim, que a pessoa chegou um dia na festa de Deus, na grande ceia, sem a roupa certa, sem a credencial certa. E ele achava que podia permanecer lá na festa de Deus, e que Deus deixaria ele lá, e Deus não deixou, porque ele não estava com a roupa certa. E ele foi expulso daquela festa. E alguém podia dizer: mas é muito radicalismo. É que a roupa certa é aquela que foi lavada no sangue do Cordeiro. No livro de Apocalipse fala assim de uma grande multidão que chegou na presença de Deus. E todos estavam vestidos com uma roupa branca. Diz o texto que essa roupa foi alvejada pelo sangue do Cordeiro. Não tem como entrar na presença de Deus sem sermos alvejados pelo sangue do Cordeiro. Se você se acha bom o suficiente, você vai chegar diante da luz do Criador e você vai ver o quanto que você é sujo. E aí não vai mais ter chance de entrar na presença de Deus. Por isso hoje, por fé, Deus chama as pessoas a perceberem a sua sujeira, que não são bom o bastante, e que precisam do sangue de Jesus.
e precisam declarar os seus pecados. A pessoa às vezes acha assim: não, mas eu escondi e não me aconteceu nada. Eu não falei para Deus o meu pecado e eu continuo sendo abençoado por Deus. Isso é bobagem. Não vai dar certo. Porque não há pecado ou culpa que não seja perdoado, mas também não há pecado ou culpa que fique longe da vista do Deus, que é o Deus da luz. Não existe pecado que não apareça diante da luz do nosso Criador. E o pecado, ele precisa ser removido pelo sangue do Cordeiro. E alguém que foi realmente removido o seu pecado pelo sangue do Cordeiro, sua veste foi alvejada. E tem parte no céu. Então veja como é que funciona, como que funcionam as palavras de Jesus, né? Então, lá em João 12, verso 32, ele fala assim: quando eu for levantado no madeiro, eu vou atrair todos a mim. O que ele queria dizer com isso? Que quando ele fosse crucificado, muitos se escandalizariam com a crucificação. Muitos desprezariam a crucificação. Mas os eleitos seriam atraídos pela crucificação. Gente, foi na crucificação de Cristo que o meu pecado é destruído. Foi na morte de Cristo que o meu pecado sofreu o juízo de Deus. Então, quando eu recebo Jesus na minha vida, quando eu entrego a minha vida a Ele, o meu velho homem é crucificado com Cristo. O meu pecado também é cancelado lá, porque é julgado na cruz, é destruído na cruz de Cristo. E os eleitos, eles se atraem por essa mensagem. Os eleitos de Deus, eles ouvem essa mensagem e eles querem continuar ouvindo essa mensagem. Ele diz assim: quando eu for levantado da terra, eu vou atrair muitos a mim. Mas muitos vão se enojar, vão se escandalizar. Mas os eleitos não. Eles vão ouvir a voz do Senhor e eles vão se sentir chamados pelo Senhor. Eu acredito assim, que o filho pródigo teve momentos assim que ele se sentiu atraído pelas luzes do mundo. E ele pensou assim: eu sou muito jovem e não posso perder a minha juventude. Meu pai é rico e se eu ficar na casa do meu pai, eu vou ficar trabalhando a vida inteira, eu vou gastar a minha vida inteira só trabalhando. E não vou aproveitar a vida. Eu preciso aproveitar a vida. Então ele ouviu vozes estranhas. Mas teve um tempo que ele estava lá no atoleiro do mundo espiritual. Que ele estava lá no final do mundo, lá aonde diz que Judas perdeu as botas, lá onde o diabo amassou o pão. Ele estava lá. E ele caiu em si, que ele estava errado. Ele caiu em si, ele reconheceu o seu erro, ele voltou atrás. Isso é a atitude do eleito, cair em si. Quantas vezes ele teve atitudes de uma pessoa que não era eleita de Deus, mas chegou um dia ele teve a atitude de um eleito e ele recuou, ele voltou atrás, né? Então, pense assim, eu como pastor, poderia servir ceia e dizer para vocês, quando vocês estão comendo do pão, quando vocês estão bebendo do suco da uva, vocês estão comendo da carne de Jesus e vocês estão comendo do sangue de Jesus. Existe uma doutrina chamada transubstanciação, que fala a respeito de transformar esse pão na carne de Jesus, de transformar o cálice, o vinho, o fruto da videira no sangue de Jesus. E eu poderia dizer assim: gente, a Bíblia fala isso, Jesus fala isso, Deus fala isso. Então quando você comer da carne,
Quando você comer do pão, você está comendo da carne de Jesus. Quando você tomar do vinho, então você está tomando o sangue de Jesus. E se você comer essa ceia, então o que vai acontecer pela palavra de Jesus? Você tem a vida eterna. Só que o que aconteceria com essa palavra? Ela é falsa. Ela é mentirosa. Ela é uma palavra idólatra. Ela é cheia de misticismo. Ela não é da parte de Deus. Por mais que eu usasse os textos da Bíblia para comprovar, mas ela não é. Porque eu não posso colocar poder nos elementos da ceia. Assim como eu não posso colocar poder espiritual na água do batismo. Eu não posso dizer para as pessoas como os judeus cristãos muitas vezes disseram lá em Atos 15. Se você não for circuncidado, você não entra no céu. Está lá escrito em Atos 15. E houve uma disputa muito grande. Teve a palavra de Paulo, teve a palavra de Pedro, teve a palavra de Tiago, irmão de Jesus, sobre isso, para mostrar que não era assim. Mas os cristãos judeus, muitos disseram isso. Como muitos hoje dizem, se você não for batizado nesta igreja, você não é salvo. Se você não falar língua estranha, você não é salvo. Você não tem o Espírito Santo. Porque vincula um ritual à ação do Espírito Santo, e a salvação é pecado. O eleito, ele vai perceber isso. Ele vai distinguir o pecado que está no seu coração. Ele pode até ter pecado como o filho pródigo, mas um dia ele vai cair em si e vai abandonar esse pecado. Ele não vai continuar na vida de pecado. Ele não vai ser escravo do pecado. O eleito não vive escravo do pecado. O eleito não vive pecando. Deus fala que os filhos de Deus não vivem pecando, mas que os mundanos vivem pecando. Isso está lá em 1 João. O verso 58, Jesus diz assim: lembre, o povo de Israel comeu do pão que desceu do céu, o maná. Mas eles comeram o maná e morreram. O maná era um milagre de Deus. Deus enviou aquele pão para todo mundo comer e não morrer. Só que mais tarde eles morreram. Como todo mundo que come pão, todo mundo que come churrasco, todo mundo que come... Se a pessoa resolver só ser vegetariana e comer só vegetal, ela, vamos dizer que ela vivesse mais tempo que os demais, mas ela vai morrer também. Quer dizer o quê? Que para ter vida eterna, você precisa ter um relacionamento. 73, ele diz assim: as minhas palavras... Quando você se alimenta das minhas palavras, você se alimenta de mim. Veja como é joia isso aí. Quando eu era jovem, eu uma vez ajudei nas férias o meu tio, que ele plantava tomate. A gente juntava aqueles tomates, colocava em caixas e levava para a venda. Já no mesmo dia, quando chegava lá na venda, para entregar tomates, dentro das caixas de tomate, já tinha muitos tomates podres. Mas nós não tiramos tomate podre. No mesmo dia, tomates que não estavam podres lá na venda. Não sei se você é desse tempo. Eu sou desse tempo, já sou velho. Depois eu descobri, esses tomates do mercado, esses vermelhos lindos, que ficam lá uma semana e não apodrecem. Eu achei maravilhoso isso, porque não apodrecem. Eu pensei, mas não deve ser verdadeiro, porque eles não apodrecem, ficam ali na casa e eu não consigo comer todos, e eles não apodrecem. É impressionante, não deve ser real. Aí eu vi uma explicação. O ser humano pegou uma alga marinha, pegou o DNA daquela alga marinha e colocou no tomate. E aí multiplicou esses tomates com essa alga marinha. Essa alga marinha, esse DNA dessa alga, corta esse poder de uma substância que faz o tomate apodrecer. E aí ele não apodrece.
por causa dessa engenharia que o homem inventou. E é maravilhoso. Eu acredito que seja uma coisa maravilhosa até um dia a gente descobrir que tem algum problema nisso aí. Mas talvez seja daqui 20, 30 anos para saber. Mas eu acho maravilhoso. Você sabe onde que eu quero chegar com essa história do tomate? Deus, Ele não pegou o DNA de um vegetal, de uma alga marinha. Ele pegou o DNA do seu filho. E o que Ele quer fazer com o DNA do seu filho? Ele quer enxertar em você. Quando você se alimenta de Jesus, das palavras de Jesus, você recebe o enxerto de Jesus. E a tua vida começa a ser transformada por Jesus. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se orgulhava não se orgulha mais. Aquele que se exaltava não se exalta mais. Porque está recebendo a natureza de Jesus. Como os tomates que apodreciam, agora não apodrecem mais tão rapidamente. Porque receberam um tratamento. Os filhos de Deus, eles recebem um tratamento que vem de Jesus. Veja, você come do pão, esse pão vai fazer parte do teu corpo. Você toma do suco da uva, esse suco da uva vai fazer parte do teu corpo. Hoje no almoço eu acredito que você comeu carne. Eu comi carne de ovelha. E é muito boa. Mas sabe que não é só alimento para as nossas células, essas coisas? Também o nosso organismo aproveita todas as partículas desses alimentos para fazer novas células. Todos os dias o nosso corpo está fazendo novas células. Em alguns anos e poucos anos, quase todas as células do nosso corpo são trocadas por células novas, mesmo que a gente fica velho. Mas no inverno a gente percebe quanto da nossa pele cai fora. Não é assim? Porque é troca. Está sendo fabricada uma nova pele, mas uma pele nova que já tem 50 e tantos anos. Então não tem jeito, mas o processo é esse. Aonde que eu quero chegar com isso? Quando você se alimenta das palavras de Jesus, quando você se alimenta de Jesus, parte de Jesus vai fazer parte na tua alma. Como aquele bifinho que você comeu agora vai fazer parte da tua carne, do teu corpo. Quando você se alimentou de Jesus, Ele vem para restaurar a tua alma. Colocar um novo código na tua alma. Para que você não precise mais ser escravo do pecado e mentir mais, roubar mais, se sentir complexado, se sentir inferiorizado, desprezado, rejeitado, porque dentro de você, dentro da tua alma que sentia essas rejeições, agora está sendo colocado o padrão de Jesus, que é o grande Criador do céu e da terra dentro de você. Então um cristão, ele não pode viver uma vida de rejeição, de desprezo, de mágoa, de ressentimento. Não tem como viver assim, porque ele está sendo feito no padrão de Jesus Cristo. Entendeu? Aquele tomate apodrecia, agora não apodrece mais. Aquele que mentia não mente mais. Aqueles que se orgulhava não se orgulha mais. Isso está lá no livro de Efésios. Então, eu quero dizer assim, irmãos, é o enxerto de Jesus dentro de você. Não é um esforço teu em viver a vida cristã. Não é um esforço de você obedecer leis de Deus e você quer viver uma vida mundana, mas as leis de Deus estão ali te enjaulando e você tem que viver a vida de Deus, senão você vai para o inferno. Isso é uma vida horrível. Deus não está oferecendo isso para você. Deus está oferecendo
de você viver através de Jesus. 1 João 4:9. Você viver através do seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus falou essas coisas, os discípulos disseram, os judeus disseram, duro é esse discurso. Por isso eles murmuravam. E o verso 66 de João 6 diz assim: muitos dos seus discípulos o abandonaram. Porque foi uma forma de Deus selecionar os seus. Você está entendendo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As pessoas que não são ovelhas de Jesus não conseguem ouvir a voz. Se você pegar uma lanchonete e você colocar uma música evangélica, bem gostosinha de ouvir, vai ter muita gente na lanchonete. Os que estão trabalhando lá não vão gostar da música. Essa música evangélica, ela é bem suave, ela é bem gostosa, mas ela entra nas pessoas assim como se fosse uma espada afiada, ela machuca. Eu vi na Doce Doce quando tinha aqui a panificadora, funcionários correr para trocar a música, porque eles não aguentavam ouvir as músicas evangélicas que eram colocadas, porque causa náusea naquele que não é da parte de Deus, a palavra de Deus. Gente, a gente vai lá no retiro, não vamos agora dessa vez, mas nós fomos muitas vezes fazer o retiro lá em São Jorge. Lá é aberto. Mas o povo não, lá que está fazendo festa nos dias de carnaval, não fica lá perto do centro de eventos. Nem daquela água maravilhosa, eles não ficam lá. Porque eles não aguentam ouvir as músicas que nós cantamos. Eles não aguentam a nossa presença. Aí quando termina lá por terça-feira, meio-dia, e a gente já começa a carregar as duas, aí começa a chegar gente. Porque nós estamos indo embora. A gente não precisou mais nem colocar fita lá para dizer não entre. Porque não entra. Porque aquele que não é da parte de Deus não se atrai pelas coisas de Deus. Aquele que é da parte de Deus se atrai pelas coisas de Deus. Jesus disse: quando eu for levantado, eu vou atrair muitos a mim. Aquele que é da parte de Deus ouve Deus. Deus fala ao seu coração. Quando Jesus faz o apelo, aí ele entende e atende o apelo de Jesus. Porque ele ouviu o Pai falar com ele. E ele amou as palavras do Pai durante a semana. Ao dormir, ao levantar. Aí quando o pastor falou domingo à noite, ficou fácil de entender. Porque a luz do Pai clareou. Não foi as minhas palavras. Não foram as minhas palavras. Foi o próprio Pai que estava clareando o coração dessa pessoa durante a semana. Amém?